Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Espaço Geopolítico, o canal que vai te fazer mergulhar nas questões mais complexas do mundo contemporâneo. E tudo aqui é de graça, então peço que você curta, compartilhe, comente, para que mais pessoas tenham acesso à informação. O nosso vídeo de hoje vai falar de um conflito bem emblemático para o nosso mundo. É o conflito Palestina e Israel. Para a gente poder compreender esse conflito, nós precisamos voltar lá no passado, entender um pouco do histórico da região. Por volta de 721 a.C., a região que era de ocupação dos hebreus foi invadida pelo exército assírio. Isso provocou a primeira saída dos hebreus desse território, conhecida como a primeira diáspora. Alguns estudos eles apontam que durante a primeira diáspora, de 3 a 10 mil hebreus migraram desse território. Depois da primeira diáspora, os hebreus acabam retornando para o território de Israel e ficam ali até o ano de 63 a.C., quando começa a invasão romana ao território de Israel. De 66 a.C. a 73 depois de Cristo é o período da famosa Guerra Judaico-Romana. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi sitiada e invadida pelo Império Romano. Resultado foi a queda do reino hebreu. E mais uma diáspora teve início, com duração de aproximadamente 2000 anos. Os hebreus acabaram migrando para outros continentes, como a África, Europa e outros territórios da própria Ásia. Em 637 d.C., a cidade de Jerusalém foi dominada pelo califa Omar. Mesmo sob o domínio do califa, judeus e cristãos puderam viver na região, desde que pagando tributos ao califa. De 1517, século XVI, até 1917, século XX, a região onde hoje é o Estado de Israel foi dominada pelo Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, que ao final da Primeira Guerra foi dissolvido pelas potências vencedoras. E quem passou a ocupar a região foi a Inglaterra. A Inglaterra, por sua vez, prometeu a criação de 2 estados nessa região. Porém, os conflitos eles se intensificaram e ela acabou recuando da sua proposta inicial. Um dado interessante para esse conflito é que em 1850, 6 mil judeus já viviam no que hoje é Israel. Em 1922, esse número saltou para 34 mil judeus vivendo nesse território. No final do século XIX, surge um movimento nacionalista idealizado por um jornalista húngaro chamado Theodor Herzl, conhecido como sionismo. A proposta do sionismo é um Estado exclusivamente para judeus, onde ocorreu as diásporas. Porém, não foram só os judeus que tiveram ali a ideia de criar um movimento nacionalista. Percebendo que os ingleses não cumpririam com a sua promessa, os árabes palestinos também deram início ao seu movimento nacionalista. Em 1930, Haj Amin al-Husseini passou a lutar dentro do território para a expulsão dos judeus. De maneira violenta, ele deu início ao islamismo radical no território. Passada toda a barbárie da Segunda Guerra Mundial com o Holocausto, em 1947 a recém-criada ONU, sob a presidência de um brasileiro, Oswaldo Aranha, aprovou a Resolução 181, com a criação do Estado de Israel. Em 1948, o Estado de Israel foi fundado, depois da Resolução 181, que previa a partilha da região entre palestinos e judeus. No mesmo ano, tem início a Primeira Guerra Árabe-Israelense. A Primeira Guerra entre árabes e israelenses ela tem início no dia 15 de maio de 1948, depois que os palestinos definiram como Al-Nakba, a grande catástrofe, se referindo à independência do território judeu. A guerra foi declarada pelos países árabes
Egito, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque e Arábia Saudita. Essa mesma guerra foi vencida por Israel. Em 1949, foi assinado um armistício. Em 1964, foi criada a Organização para a Libertação da Palestina, também conhecida como OLP, ou Al-Fatah, a que se dizia a única representante do povo palestino, liderada por um cara chamado Yasser Arafat. A meta da OLP era a libertação da Palestina através da luta armada. E o objetivo principal era proibir a existência e as atividades do sionismo dentro do território. O grupo de Yasser Arafat utilizava de técnicas de guerrilha para atacar Israel nas zonas de fronteira com a Jordânia e com o Líbano. Estados Unidos classificou a OLP como um grupo terrorista até 1991. Israel foi um pouquinho mais longe, classificou a OLP como um grupo terrorista até 1993, pouco antes do famoso Acordo de Oslo. Em junho de 1967, em resposta ao bloqueio egípcio ao Estreito de Tirã, Israel deu início à Guerra dos 6 Dias. O conflito envolveu Israel e os países árabes, Síria, Egito, Jordânia e Iraque, apoiados por outros países árabes, Kuwait, Argélia, Sudão e Arábia Saudita. Em novembro do mesmo ano, 1967, a ONU aprovou a Resolução 242, que previa a retirada das tropas de Israel dos territórios anexados. Porém, Israel acabou não concordando com a resolução e só retiraria as tropas após a declaração de reconhecimento de independência do seu território por parte dos países árabes. De 6 a 26 de outubro de 1973, teve início mais um conflito na região, a famosa Guerra do Yom Kippur, ou Dia do Perdão. Essa guerra tinha Israel de um lado e os países árabes liderados por Egito e Síria do outro. O objetivo era a tentativa de retomada dos territórios anexados por Israel na Guerra dos 6 Dias em 1967. A guerra teve início com os egípcios invadindo a região da Península do Sinai e anexando ela novamente, e os sírios avançando sobre as colinas de Golã. Vale destacar também que nesse período, as zonas de influência de Estados Unidos em Israel e União Soviética sobre os países árabes era de domínio maior. Israel venceu mais um conflito, derrotando os países árabes. E aí é que vem a maior consequência dessa guerra, que foi o chamado primeiro choque do petróleo, porque os países árabes deram um boicote na produção de petróleo a nível global, utilizando o cartel da OPEP para poder fazer essa ação. Então eles reduziram a produção e elevaram o preço do barril de petróleo, criando então uma crise global econômica. Em 1978 tem início uma nova tentativa de paz na região, pela liderança do presidente americano Jimmy Carter. Eles buscam a assinatura do famoso acordo de Camp David, onde você tinha de um lado Anwar Sadat e do outro lado Begin, por Israel. O objetivo era devolver a Península do Sinai aos egípcios, desde que esses reconhecessem ali a independência de Israel. Tal feito ocorre e os egípcios passam a ser vistos pela comunidade árabe inimiga de Israel como uma nação traidora. Outro ano marcante para o conflito é o de 1987. No dia 9 de dezembro de 1987, ocorreu um levante popular palestino contra a invasão de tropas israelenses dentro da Cisjordânia. Esse levante popular tinha a população de um lado com paus e pedras e do outro lado um exército muito bem armado. Essa população sofreu um grande massacre pelo exército de Israel. Esse ato fica conhecido como a Primeira Intifada. No mesmo ano, em 1987, foi criado um grupo de resistência às invasões judaicas ou do exército israelense
aos territórios ocupados pelos palestinos, principalmente na região de Gaza. Esse grupo guerrilheiro fica conhecido como Hamas. No mês de setembro de 1993, foi assinado o Acordo de Oslo, mais uma tentativa de paz no Oriente Médio. Sob a mediação de Bill Clinton, o presidente dos Estados Unidos, o encontro entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin marcou o início de uma Palestina livre e de um reconhecimento de Israel soberano no território, o que seria ali o início da ocupação dessa área de maneira pacífica também. Um dos principais pontos do Acordo de Oslo era a retirada das tropas de Israel, de Gaza e da Cisjordânia, passando essas duas regiões para o controle do governo interino palestino, chamado Autoridade Nacional Palestina, ANP. Porém, o Acordo de Oslo acabou não sendo cumprido, porque em 1995, um extremista conservador contra a criação do Estado palestino, Yigal Amir, assassinou Yitzhak Rabin, o primeiro-ministro de Israel, deixando mais distante um acordo de paz entre os dois territórios. A partir da segunda metade da década de 90 e início dos anos 2000, os governos de Israel passaram a incentivar que a população judaica passasse a ocupar e invadir os territórios palestinos, expandindo os domínios judeus sobre essas áreas, principalmente em Gaza e na Cisjordânia, com as chamadas ocupações irregulares. Um dado que comprova isso vem do próprio governo de Israel. Em 2009, aproximadamente 400 mil pessoas judaicas já viviam dentro do território palestino da Cisjordânia. Em 18 de fevereiro de 2011, os países árabes condenaram Israel por incentivar a construção de assentamentos em Gaza e na Cisjordânia, o que para eles seria ali um grande obstáculo para a paz. Em 2020, o governo de Israel voltou a incentivar que a sua população convertesse terras palestinas em terras judaicas, a partir de invasões e construções de casas ou assentamentos, o que passou a intensificar ainda mais os conflitos nessas áreas. Em 2019, o secretário de Estado do presidente Donald Trump, o senhor Mike Pompeo, reverteu uma posição diplomática dos Estados Unidos que já durava 4 décadas, após considerar que as invasões de judeus em territórios palestinos não eram uma violação internacional. Poucos meses antes dessa guerra recente entre Palestina e Israel ter início, o parlamento de Israel revogou a lei que proibia a ocupação de israelenses em territórios palestinos, de Gaza e da Cisjordânia. Essa medida foi condenada pela Autoridade Nacional Palestina. O chefe do Comitê das Relações Exteriores e de Defesa do Parlamento, à época, Yuli Edelstein, comemorou a revogação da lei. Entre aspas, ele disse que era uma reparação dos judeus à sua terra natal. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que também já foi presidente em outras épocas do país, ele foi denunciado pela rede conservadora Mida como o cara que apostou na divisão da Palestina. Uma vez dividida, ficaria muito mais difícil a luta desse povo pela independência do seu território, pela criação de um Estado palestino. O Benjamin Netanyahu afirmava que o dinheiro do Catar, ou o dinheiro qatari, chegando ao Hamas, era fundamental para impedir a criação do Estado palestino, porque ele estava apostando em um fortalecimento do Hamas e um enfraquecimento da ANP. Em 7 de outubro de 2023, o conflito entre Palestina e Israel tomou conta outra vez de toda a mídia e das redes sociais do mundo. O Hamas promoveu um ataque brutal, terrorista, com muita violência contra Israel. Israel, por sua vez, demonstrou
muita fragilidade em conseguir negociar a paz no território. O contra-ataque ou as ofensivas de Israel também foram muito criticadas a nível global, uma vez que Israel bloqueou a faixa de Gaza, e isso gerou uma preocupação também humanitária. Lembrando que dentro de Gaza você tem o Hamas, mas você tem muitas pessoas civis palestinas que não têm nada a ver com o grupo guerrilheiro. O conflito já dura mais de 8 meses e a gente tem mais de 30 mil mortos palestinos. E o que mais preocupa a gente é que esse conflito ainda não tem uma data para poder acabar. E pelos discursos dos líderes, principalmente Benjamin Netanyahu, ele está distante do fim ainda. Uma outra grande preocupação é o ataque que Israel faz a áreas de civis palestinos. Em maio de 2024, Israel atacou um acampamento de refugiados, comandado pela ONU. Mais de 35 pessoas morreram, entre elas mulheres e crianças, o que desperta uma preocupação global com a segurança dessas pessoas. Líderes do mundo todo pediram para que a decisão da Corte Mundial seja implementada e que Benjamin Netanyahu também responda por crimes contra a humanidade. No dia 29 de maio de 2024, Espanha, Noruega e Irlanda se uniram a outros 142 países pelo reconhecimento do Estado palestino. Isso representa uma pressão para que Israel dê início a um cessar-fogo e comece as negociações pela paz e pelo reconhecimento do território palestino na região. Até o início das nossas gravações sobre esse vídeo, a guerra entre Palestina e Israel ainda continuava ocorrendo. Como é um conflito antigo, mas com desdobramentos na atualidade, esse é um tema muito cobrado pelas bancas e pelas rodas de discussões. Espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo te ajude a, primeiro, ter mais embasamento numa roda de discussão com seus amigos e também te ajude na hora do vestibular. Um abraço e até o próximo vídeo. Calma. Não encerra ainda o vídeo. Vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar, para que a gente possa levar os nossos vídeos a mais pessoas, para que mais pessoas também possam se informar. Muito obrigado e até a próxima. Tamo junto.